Graça e paz, queridos. Amém? Abra sua Bíblia em Romanos 8. Todos encontraram? Vamos ler? Vamos fazer a leitura juntos? Portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do Espírito que habita em vós. Amém? Há uma frase muito conhecida e algo que é muito falado dentre as pessoas que recebem Jesus, que começam a vir à igreja. Muitas pessoas falam assim, olha, eu comecei na igreja, mas eu não quero bitolar. Quem já ouviu isso? Não quero ser aquelas crentes chatas que tem um jeito de pensar, um jeito de falar, um jeito de se vestir estranho. Eu não quero. Eu quero ser uma crente light, sabe? Eu quero ser uma crente da hora, um crente da hora, né? Então eu quero ter o meu jeito. E muitas pessoas pensam assim, que cada um está no seu quadrado. Então cada um vive a sua vida do seu jeito, mas tá todo mundo servindo a Deus, né? Mas é muito claro que não tem como amar duas pessoas. Ou você vai amar muito uma e mais ou menos a outra e odiar a outra, né? Ou não tem como. Não tem como amar as duas pessoas, ter dois amores intensos igualmente. Não tem como. E a Bíblia fala que não tem como adorar dois senhores. Ou você vai amar um, ou você vai odiar o outro. Então, quando a gente começa na caminhada com Jesus, começa automaticamente, a gente precisa fazer algumas escolhas. E aí começa automaticamente uma luta da carne contra o Espírito. Várias vezes Paulo fala isso. E no capítulo 7, né, ele fala sobre isso, sobre essa luta. Ele fala, pois não quero fazer o mal, mas eu faço o mal. E o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Então, Paulo mostra que há uma luta interna, né? Ele fala que dentro dele tem duas leis. Ele gosta da lei de Deus, mas quando ele vê uma lei diferente, agindo de uma forma diferente, mesmo que a mente dele não aprova, ele quer cumprir aquela lei. Então, há um conflito muito grande. Hebreus 12, 4 e 5 fala também sobre essa batalha, essa luta. Então, Paulo fala... Paulo, né? Eu acho que foi Paulo. O apóstolo fala que nessa luta, né, que essa carta ao Hebreus fala, essa luta que há entre a carne e o Espírito, nós precisamos dar até o último sangue, até a última, né, gota do nosso sangue. Olha lá, ainda não resististe até o sangue combatendo contra o pecado. Ou seja, nós precisamos dar o máximo para combater o pecado, o máximo nessa luta da carne e do sangue. Então a gente percebe que é uma batalha. Se você não vive essa batalha da carne e do Espírito, acho que tem alguma coisa errada. Porque se você é de Cristo, essa luta, essa batalha, ela existe, ela é verdadeira.
Mas há uma batalha também que muitas pessoas não percebem e que algumas pessoas acham que ela não é espiritual, que é a batalha na mente, né? Há duas mentalidades, a mentalidade do espírito e a mentalidade da carne. Eu costumo falar que tudo começa na mente, né? Então, Paulo fala isso nesse capítulo 8, que há dois tipos de mentalidade. Gente, eu acho que das maiores batalhas espirituais que nós travamos é na mente. Não é visível, né? Eu olho para vocês e está todo mundo assim, pleno, né? Lindo. E eu não sei o que está passando na cabeça de vocês. Mas todas as vezes que nós recebemos a palavra, por exemplo, já começa uma batalha. Né? Então, a batalha espiritual, ela é verdade. E na mente também. A maior luta do século, onde Satanás tem mais trabalhado, é na mentalidade, é na mente. O que Satanás tem procurado? Destruir a mentalidade, deformar, tentando incutir na nossa mente uma mentira disfarçada de verdade. Uma mentira que parece boa, que parece verdade, mas não é verdade. Então, a luta na mente é uma luta real e é uma luta muito forte. E nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre a mentalidade da carne e a mentalidade do espírito. Né? Para eu ter a mentalidade do espírito, eu preciso entender quem eu sou. Eu preciso entender quem Jesus é para mim. Eu preciso entender como a minha vida é dominada ou guiada pelo Espírito. Então, Paulo fala nesse capítulo mais ou menos umas 30 vezes sinônimos sobre o Espírito Santo ou o nome do Espírito Santo. Fica muito claro que sem o Espírito não tem como ter uma mentalidade do Espírito. Para ter a mentalidade do Espírito, é preciso ter o Espírito Santo como nosso auxiliador. Você sabia que um dos nomes menos citados nas igrejas é o Espírito Santo? Nós precisamos do Espírito Santo. Ele continua sendo ainda a terceira pessoa da Trindade. Ele continua agindo como Espírito Santo, como aquele que nos auxilia, como aquele que nos ajuda. E Paulo fala que nós precisamos desse Espírito para termos uma mentalidade do Espírito. Amém? Eu quero dizer para vocês, principalmente para as mulheres que estão aqui, nós precisamos do Espírito Santo. Para termos uma mentalidade alinhada com o seu Espírito, é preciso comunhão com esse Espírito. E Paulo começa falando no começo dessa carta sobre essas coisas. E ele fala assim que não há mais condenação para nós. Porque Jesus, ele pagou por nossa condenação. Aqueles que estão em Cristo não estão mais condenados. Amém? Ele fala sobre a justificação por essa bênção. Então ninguém mais pode nos acusar porque Jesus nos justificou. E que quem tem a mente do Espírito tem esse entendimento. Que não há mais condenação, que nós somos justificados. Quem tem a mente do Espírito tem esse entendimento que aquilo que passou. Satanás não pode mais nos condenar. E por mais que a gente entenda isso, que a gente tenha esse versículo aí gravado na nossa mente, né, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, muitos cristãos vivem debaixo dessa condenação. Muitos cristãos, e em especial as mulheres que são muito emoção, né? A mente da mulher é bombardeada o tempo inteiro. E muitas mulheres, eu passo o meu dia atendendo mulher, né? Então eu atendo todos os dias só mulheres. É muito difícil atender um homem, né? Porque normalmente homem não gosta muito de se expor, né? Mulher já, você fala oi, tudo bem, ela já conta tudo. Então eu passo muito tempo conversando com mulheres e eu percebo que há uma condenação, mesmo elas conhecendo Jesus, elas ficam muito ligadas com aquilo que passou, com aquilo que aconteceu, né? Recebem Jesus, mas não receberam essa liberdade que Jesus já trouxe. Então Paulo fala que nós somos libertos, que não há mais condenação. E a segunda coisa que Paulo deixa muito claro aqui no começo desse texto é que nós também somos libertos. E libertos do quê? Da lei, do pecado e da morte. Nós somos libertos. E essa lei que Paulo fala aqui é a Torá, né? Todas aquelas regras, né, que foram deixadas ali para o povo de Israel cumprir, mas o povo não conseguia cumprir.
Então Paulo fala que aquela lei era para gerar vida, mas como as pessoas não conseguiam cumprir, ela acabava gerando morte, porque era incapaz. Por mais que houvesse todo o esforço humano, era incapaz. Então o homem estava debaixo dessa lei, né? E ele não conseguia vencer por causa da sua natureza pecaminosa. E aí Jesus Cristo veio e venceu, ele se fez, né? Deus mandou o seu filho para cumprir a lei. Então ele cumpriu a lei. Então nós não estamos mais debaixo dessa lei. Essa lei que Paulo fala, ela não salva, mas ao mesmo tempo ela mostra o como nós precisamos de salvação, o quanto precisamos de salvação. Então Jesus, ele veio para cumprir a lei. A morte de Cristo trouxe esse presente. Nós não íamos nunca, sem o Espírito Santo e sem a morte de Jesus, nós conseguiríamos agradar o Senhor. Mas por causa de Cristo, nós podemos agradar o Senhor. Porque Ele se fez maldição por nós. Ele cumpriu a lei. Tudo aquilo que nós nunca, por mais que nos esforçássemos, poderíamos conseguir, o Senhor Jesus fez isso na cruz por nós. Amém? Então, nós não estamos mais debaixo da lei. E aí Paulo começa a falar sobre essa mentalidade. E eu queria que a gente desse uma olhada nesses dois tipos de mentalidade. Porque se a gente não entender... Nossa, difícil até para mim enxergar. Isso. Se a gente não entender isso, que nós somos salvos, que nós somos libertos da lei, que não há mais condenação, se nós não entendermos a obra de Cristo na cruz, nós não vamos entender sobre essa mentalidade. Então, Paulo fala sobre duas mentalidades, a humana e a do espírito. A primeira coisa que ele fala sobre a mentalidade humana é as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm sua mente controlada pela mesma natureza. Então, a nossa inclinação é para a carne mesmo, é para as coisas humanas, é para as vontades, né? É para os nossos desejos. E aí, se nós vivemos assim, se nós temos uma vida inclinada para a carne, como que vai ser a nossa mentalidade? Uma mentalidade distorcida. Uma mentalidade egocêntrica. Nós vamos fazer aquilo que a carne deseja. Eu falei no começo que há uma luta da carne e do espírito. Então, se eu vivo na carne, a minha mentalidade é carnal, é humana. E eu vou fazer tudo aquilo que eu tenho vontade. A gente vive nesse tempo, né? Onde as pessoas falam assim, o que importa é ser feliz. Então pode fazer tudo o que você quiser. Então quem tem a mentalidade humana, a mentalidade carnal, tudo nele é controlado pela carne, pelas suas vontades. O que a carne deseja? O pecado. É isso que a carne deseja. Olha o que diz lá em Gálatas, sobre os frutos da carne. Gálatas 5. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, ódio, discórdia, ciúmes, inveja. Essas duas obras da carne é bem para a mulher, né? Inveja e ciúmes. Embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa. Né? De repente as outras nem tanto, mas inveja, né? É um espírito maligno que corre atrás das mulheres, né? Inveja, ira, briga, né? Então essas são as obras da carne. Então quando eu vivo de uma maneira humana, quando eu ainda não fui transformado, a minha mentalidade vai ser carnal. Então eu não vou nem brigar, não vou nem lutar contra ela, porque eu sou controlado por ela. E eu queria perguntar para você, que tipo de mentalidade você tem? Será que a sua mentalidade é controlada pelos seus desejos? Eu fiz isso porque deu vontade. Eu fiz isso porque eu gosto, sabe? Eu sei que não é de Deus, eu sei que, né, não é o que a Bíblia quer, mas eu gosto de fazer, então eu faço. A inclinação, para quem tem a mentalidade da carne, a inclinação da carne, ela é voltada para a morte espiritual. Né? Então, as pessoas que têm a mente controlada pela carne, elas acabam morrendo espiritualmente. Por quê? Porque ela não se alimenta do espírito.
Você sabe que se você é controlado pela carne, se você não gosta de orar, se você não gosta de ler a Bíblia, se na hora do louvor você está espertinho, na hora da palavra dá um sono, aí você começa a andar, dá vontade de fazer xixi, dá vontade de tomar água, dá vontade de cutucar a pessoa que está do teu lado, dá uma vontade de pegar o celular e mandar uma mensagem. É porque você é controlado pela carne. Então, tudo que é espiritual dá um negócio. Né? Então, as pessoas controladas pela carne, elas morrem espiritualmente. Porque elas não gostam de nada que é espiritual. Comunhão? O que é isso? Comunhão com os irmãos? Para quê? Tudo que é espiritual, ela não consegue. Ela não consegue viver. Se o pastor demora um pouquinho a pregação, o que o crente carnal faz? Sai correndo. Porque ele vive, a mentalidade dele não é uma mentalidade espiritual. Então, tudo que é espiritual traz pânico, sabe? Dá uma agonia. Já viu que a gente consegue ficar na TV, mó tempão, mas quando fala palavra, por que esse pastor está orando tanto? Meu Deus, será que ele não acaba? Vamos logo, filho, vamos, é para hoje. Né? Uma pessoa controlada pela carne, ela morre espiritualmente, ela não consegue ficar muito tempo na igreja. Né? Ela não consegue obedecer, porque quem controla ela não é o Espírito. E nós só conseguimos obedecer através do Espírito. E se não é o Espírito que controla, é uma luta meio que ganha da carne. Né? Do outro lado, nós percebemos que a mentalidade do Espírito, as pessoas que têm essa mentalidade, elas vivem de acordo com o Espírito. E a sua mente é controlada pelo Espírito. Ela é diferente. Ela tem a mentalidade do Espírito e tudo que há nela é controlado pelo Espírito. Ela pensa como Deus quer que ela pense, né? Ela busca o Espírito. O desejo dela é glorificar a Deus, né? Ela pensa aquilo que o Espírito pensa, porque ela vive de acordo com o Espírito. Então ela tem intimidade com Deus, porque a mente dela é controlada pelo Espírito. Outra coisa é que quem tem a mentalidade do Espírito, a mente controlada pelo Espírito, ela tem vida eterna e paz. Então, quem tem a mentalidade do Espírito, essa pessoa tem vida e tem paz. Ela tem vida espiritual. Ela tem sede pela presença de Deus. Gente, a falta de paz é uma característica de uma pessoa que não anda no Espírito. As pessoas que vivem no Espírito, as pessoas que caminham com Jesus, as pessoas que buscam a presença de Jesus, ela tem uma paz dentro dela que excede todo o entendimento. É aquela pessoa que você conhece a vida, conhece a história, você sabe que é uma pessoa que tem muitas dificuldades, mas você conversa com a pessoa, ela te transmite uma paz. Você fala assim, nossa, mas como que essa pessoa fica sorrindo? Como que essa pessoa tem tanta calma diante de tantas coisas que ela vive? Né? Na minha casa a gente tem uma mulher assim, que é a minha mãe. Gente, é uma luta tão grande. É 16 anos um homem acamado. Todas as vezes que eu prego eu falo da minha mãe, porque ela é um exemplo. 16 anos um homem acamado, de fralda, de sonda, não fala, não anda, não se mexe, não faz nada. Se você conversar com a minha mãe, você sai com vergonha. Você fala assim, não, eu não sou crente. Porque ela transmite uma paz que excede todo o entendimento. Você fica assim olhando, meu Deus, que paz. Quem tem o Espírito é assim. Né? Mulheres que têm o Espírito Santo, que têm uma mente controlada pelo Espírito, é assim, você conversa, e você fica assim, ai, fala mais um pouco, por favor. Né? Então, se não há paz no seu coração, então a sua mentalidade não é uma mentalidade do Espírito. Né? Pessoas que não conseguem ter paz nem para ela, muito menos para o outro. Pessoas que estão perturbadas. E aqui, vou abrir um leque aqui, os meninos fechem os ouvidos, mas o que tem de mulher perturbada nesse tempo? Jesus. Jesus. O que tem mulheres tomando remédio? Meu Deus. Porque a mentalidade não está alinhada com a palavra de Deus, porque não tem uma mentalidade espiritual. Então a carne grita, as vontades gritam. Vontade de matar, vontade de enforcar, vontade de bater, né? Vontade de gritar, vontade de quebrar tudo em casa. Né? Porque não tem paz, não consegue gerar vida dentro de casa.
Não consegue ter paz em meio à guerra, porque quem tem o Espírito tem paz no meio da guerra. O circo está pegando fogo e a pessoa tem paz. Você fala assim, reage. Eu não estou falando de ser boba, tá, gente? Ser morta. Não, quem tem o Espírito tem vida, né? Mas a reação é diferente. Porque tem paz. Eu quero fazer essa pergunta para você. Você tem paz? Você consegue dormir em paz? Eu falo que um teste para saber se a pessoa tem paz é como ela dorme. Você consegue deitar e dormir em paz? E acordar sorrindo? Acordar dizendo, Senhor, obrigada, e acordei. Porque pessoas perturbadas, porque quem não tem paz é perturbado. Ele já acorda esperneando, ele já acorda maldizendo, ou ela já acorda maldizendo. Ai, meu Deus, ai, acordei, olha lá. Pelo amor de Deus, viu? Olha, a gente já acorda, já tem um monte de coisa para fazer, já tem um monte de... Nossa, o que é isso? Olha, eu preferia continuar dormindo. Quem não tem paz para si, imagina para o outro. Você sabe o que é conviver com alguém que não tem paz? Porque a paz é um fruto do Espírito. Só tem paz quem tem o Espírito. Agora, deixa eu falar uma coisa. Nem todo mundo que tem carinha de linda, de plena, tem paz, tá? Porque eu sou muito esbaforida. Então, quem é muito assim, as pessoas olham e pensam assim, nossa, olha aquela ali. Aí tem aquelas irmãs que tem aquela cara de princesa, aquela voz. Aí você fala, gente, olha que irmã plena, né? Cheia de paz. Menina, vê ela em casa. Parece que a voz dela amplifica, tem um amplificador, né? A paz acaba. Então, assim, gente, nós temos um Senhor, um Deus que sonda o nosso coração. Nem tudo aquilo que a gente vê, é verdade. Tem gente que engana. E tem pessoas que é assim, agoniada e fala alto, mas tem paz. Então, a gente não dá para saber quem tem e quem não tem. Eu conheci uma moça que eu falava assim, eu tenho vergonha de falar perto dela, porque eu falo alto, eu canto alto, eu oro alto, eu dou risada alta, é tudo intenso. E aí ela chegava perto de mim e falava, oi, pastor. E falava, ai, não estou ouvindo. Tudo bom? Falava, gente, que lady, meu Deus. Aí um dia eu falei assim pro esposo dela, imagina ela brigando com você. Amor. Ele falou, o quê? Essa mulher é uma onça. Aí eu fiquei tão assim que eu chamei ela para conversar. Eu falei assim, você tem dupla personalidade? Ela falou, não, pastor, eu sou uma onça mesmo. Eu nasci assim. Eu falei, e essa voz? Só para enganar. Né? Então, às vezes, tem pessoas que têm cara de paz, né? Tem jeito que tem paz, mas coloca ela diante de uma dificuldade, você vai ver que ela não tem. Quem tem a mentalidade do Espírito tem paz. E não é só paz para si, mas é paz para o outro. Né? Ela consegue atrair pessoas. Todo mundo quer estar perto. Ninguém gosta de estar perto de alguém sem paz. Porque além de não ter, quem não tem paz, tira a paz de quem tem. Vai achar um jeito de tirar a paz de quem tem. Né? Então, próximo. A mentalidade humana, as pessoas que têm a mentalidade controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não podem cumprir a lei, não conseguem agradar a Deus. Uma pessoa que a sua mentalidade não foi transformada, ela até tenta agradar a Deus, mas ela não consegue. Ela até vem na igreja, até levanta a mão, né? Até tem um linguajar cristão, né? Porque tem pessoas que são religiosas, falam amém, glória a Deus, é verdade, misericórdia, né? Misericórdia, Jesus, vamos orar. Mas ela está totalmente separada de Deus. O que nos separa de Deus? Pecado. Né? Então, quem tem a mentalidade controlada por sua natureza é inimigo de Deus. Porque ela é controlada por suas vontades. Ela faz o que ela tem vontade. Então, ela está longe de Deus e ela não consegue agradar a Deus. Porque nós só conseguimos agradar a Deus através do seu Espírito. Através dessa mudança de mente. A pessoa que é controlada pela sua mentalidade humana, ela não tem o Espírito de Cristo. Ela não pertence a Cristo. Nós vivemos em um tempo onde todo mundo é crente. Você está no mercado, você fala assim, a pessoa fala, você vai andar na igreja? Eu também. Aí você passa no caixa, a pessoa fala, ai Jesus, você é crente? Eu também. Eu falo, gente, todo mundo nessa cidade é crente? Meu Deus, todo lugar que eu vou tem crente? Mas não parece.
É só de boca. Porque quem é de Cristo, ele tem a mente de Cristo. Ele é controlado pelo Espírito. Quem tem uma mente humana não é de Cristo. Gente, você tem noção? Não é nomenclatura. É vida. Você pode dizer, eu sou de Deus. Mas se a sua mente, se a sua mentalidade não é controlada pelo Espírito, você não é de Deus. Porque não tem como ser só o corpo, só a alma ou só o espírito. Nós somos por inteiros de Deus. Ou também não. Não tem como ser parte de Deus e outra parte sem Deus. Não. Ou nós somos inteiros de Deus, ou nós somos inteiros de quem? Hã? Todo mundo tem medo de falar do diabo, mas é. Não tem meio termo. Ou é, ou não é. Mentalidade do Espírito. As pessoas que têm a mentalidade do Espírito é controlada pelo Espírito e não vive segundo o que a carne manda, mas como o Espírito Santo quer. Quem vive pelo Espírito não tem vontade própria. Quem vive pelo Espírito vive direcionado pelo Espírito, se move pelo Espírito, fala pelo Espírito, né? Age pelo Espírito. A pessoa não tem vontade própria. Paulo não fala isso, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Nossa, mas olha, hoje eu tive uma vontade de falar um monte para aquela pessoa, mas eu não tenho vontade própria, porque tenho a mentalidade do Espírito, eu vivo pelo Espírito. Gente, viver pelo Espírito não é só domingo. Hoje eu estou cheia de Deus, é todo o tempo. Quem é controlado pelo Espírito não faz o que dá vontade, faz o que o Espírito quer. Ai, pastora, mas sabia que eu tenho eu tenho um negócio que eu sempre fiz. Todo mundo na minha casa faz. É assim, todo mundo faz. Tá, mas se você tem a mentalidade do Espírito, mesmo que todo mundo faça, você não é todo mundo. Então nós precisamos entender que quem tem a mentalidade do Espírito, fala comigo, quem tem a mentalidade do Espírito, não tem vontade própria. Amém? A nossa vontade é fazer o quê? A vontade de Deus. A nossa vontade é agradar a Deus. A nossa vontade é glorificar o nome de Deus. Então, às vezes, a gente come sapo, sim, por que não? Às vezes, a gente finge demência, sim, por que não? Às vezes, né? Tem hora que tem que falar também, né? Mas, às vezes, a gente finge demência, né? Por quê? Porque dá vontade, mas a minha vontade não pode ser maior do que a vontade do Espírito. Amém? Então, quem tem a mentalidade do Espírito agrada a Deus, não agrada a si próprio. Se o Espírito Santo, se Cristo vive em vocês, embora o corpo de vocês morra por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida, e vocês foram aceitos por Deus. Então, Paulo fala sobre essas duas mentalidades. E o que é mentalidade? Mentalidade é um jeito de pensar. Mentalidade é um jeito de agir. Mentalidade é um conjunto de ideias a respeito de alguma coisa que você acredita e que você vive. Isso é mentalidade. Então, nós temos essas duas mentalidades. Lá em Gálatas 5, do 16 ao 24, diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estejais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas. Nós já lemos. Aí no 22 fala, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Agora só as mulheres vão falar comigo. Mansidão e temperança. Vocês estão entendendo, né? Amém? Contra essas coisas não há lei. Lá em Romanos 12, abre sua Bíblia aí comigo. Romanos 12. Paulo também fala mais alguma coisa sobre
mentalidade, sobre a mente. Versículo 2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Então Paulo fala que há um padrão desse mundo, há um modelo para esse mundo. Há um modelo que rege o mundo. Qual é o modelo que rege o mundo? As nossas vontades, os nossos prazeres. O que o mundo está dizendo para a mulher? Um tal de empoderamento feminino, né? Está repreendido em nome de Jesus. Você sabe que esse empoderamento feminino que estão falando aí, isso é a ideia do feminismo. E é um empoderamento que destrói. Lá em Provérbios 31, que a Thaís leu, lá nos versículos 25 por aí, fala assim que a mulher virtuosa se veste de força. Não é de empoderamento, é de força. Esse empoderamento, que é uma ideia do mundo, que é um padrão do mundo, tem destruído famílias. Esse empoderamento tem deixado filhos órfãos de mães vivas. Esse empoderamento tem trazido muitos problemas dentro das famílias. Esse empoderamento não tem nada a ver com o que Deus quer. O Senhor, Ele veste a mulher que é virtuosa de força. Sabe o que é uma pessoa ter uma força desmedida? Quando eu casei com meu esposo, tudo que ele ia consertar quebrava, porque ele tinha muita força, ele não conseguia medir. Então eu falava assim, amor, faz uma massagem. Ele fazia assim, ó. Eu falava assim, nossa, mas que massagem essa? Era muito forte. Ele falava, mas você quer massagem ou você quer carinho? Eu falava, massagem? Mas pega leve, porque ele tinha muita força. Então ele teve que aprender a medir a sua força. O empoderamento das mulheres é uma força sem medida. Então elas começam bem, mas acaba quebrando tudo, acaba desfazendo tudo. Mas a força que vem de Deus para as mulheres é uma força com medida. Você faz até um limite. Você recebe força do Senhor para viver, para superar os seus problemas, para superar as dificuldades, para conquistar, mas é uma força com limite. O padrão do mundo é mulheres empoderadas, é mulheres insubmissas. O padrão do mundo é mulheres que fazem o que dá vontade. E automaticamente mulheres com famílias destruídas. Porque eu nunca vi uma mulher empoderada com família saudável. Eu nunca vi uma mulher empoderada com a família em Jesus. Nunca vi. Do outro lado, o padrão do mundo é homens bananas. Homens que não têm reação. Homens que não oram. Homens que não buscam. Homens que não têm sacerdócio. Do outro lado do empoderamento tem o desempoderamento do homem. Esse homem que Deus fez lá no Éden para governar, para cuidar. Esse homem que Deus fez lá no Éden para proteger, não está fazendo mais nada. Então ele fica sentado no sofá, assistindo o jogo, né? E a mulher que não queria ser empoderada, mas precisa, tem que limpar, passar, cozinhar, fazer tudo que ela já fazia e trabalhar fora, e cuidar do cabelo, e fazer maquiagem, a gente estava falando no carro, e fazer unha, e fazer sobrancelha, senão o povo fala que é desleixado, olha lá, desleixado, né? E aí ela tem que orar e jejuar, porque se você chamar os homens para orar, vai vir mais mulheres. Se você fazer um seminário, vai vir mais mulheres. Se você fazer um jejum, misericórdia, vai vir poucas mulheres. Porque esse é o padrão do mundo. Homens para trás, mulheres para frente. Homens cada vez menos trabalho e mulher cada vez mais cheias de trabalho. Mulheres totalmente destruídas, porque nós não aguentamos essas coisas. A gente tem um limite. Mulheres que vivem como homens são mulheres cansadas, depressivas, mulheres sem paz, mulheres que vencem tudo no grito, porque ela está sobrecarregada. Então esse é o padrão do mundo. Mulheres empoderadas e homens enfraquecidos. Eu fico triste com isso. Hoje mesmo a gente está tendo um seminário lá. E nós contamos 40 mulheres e acho que 18 homens. Eu falei, cadê os homens? Aí você vai na intercessão, 40 mulheres, 15 homens. Eu falo, Jesus, cadê os homens? Esse é o padrão do mundo. Esse é o padrão do mundo. Os homens cada vez menos e as mulheres cada vez mais. Mas, pastora, hoje é culto para as mulheres, tá? Você deveria dar uma força para a gente.
Mas se nós não mudarmos a mentalidade, não vai acontecer nada. Paulo fala que a transformação não vem de fora para dentro. A transformação vem pela mentalidade. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos por onde? Pela renovação da mente. Se a nossa mente for controlada pela carne, nossas atitudes serão controladas pela carne. Se a nossa mente for controlada pelo Espírito, nossas atitudes serão controladas pelo Espírito. Só vai haver transformação em nós. Só vai haver transformação na igreja. Só vai haver transformação nas famílias se houver mudança de mente. Você pode até mudar o teu exterior. Você pode até começar a falar mais calma. Mas 1 semana, 2 semanas você não aguenta. Porque é uma transformação exterior. Nós precisamos mudar a nossa mente. Já ouviu falar de mente de gordo? A pessoa emagrece e fala assim, eu emagreci, mas a minha mente é de gordo. Ou seja, ela vai engordar de novo. Né? Por isso que eu ainda estou com tudo gordo, a mente, o corpo, porque ainda não mudou nada. Porque se você quer uma mudança exterior, essa mudança precisa começar dentro. Por isso que a gente vê um monte de crente que não é transformado. Ele vem na igreja, mas ele continua fazendo tudo que ele fazia. Os vícios é igual, as vontades é tudo igual. Ele continua gritando em casa, ela continua gritando em casa. Mas a gente está vindo na igreja, mas não mudou a mente. Lembra do povo do Egito? Eles saíram, clamaram, Senhor, a gente quer sair daqui, nos liberta. Aí Deus levanta Moisés e tira o povo do Egito. Mas o que acontece no meio do caminho? A mentalidade deles era de escravo. A mentalidade deles era do povo do Egito. Eles começam a desejar as coisas do Egito. Ai, que saudade daquelas panelas de carne gorda. Nossa, que saudade daquelas comidas. Eles saíram do Egito, mas o Egito continuou dentro deles. Tem gente que é assim, sai do mundo, mas o mundo continua dentro deles. Então eles estão na igreja fazendo cara de paisagem, porque não é transformado. Porque se não transformar a mente, as atitudes não vão ser transformadas. Então eles são crentes, mas continuam fazendo tudo que o não crente faz. Levanta a mão, ora, até chora no culto. Olha que lindo. Até chora, fica emocionado, mas não é transformado. As nossas igrejas estão assim, de pessoas assim. Já ouviu aquele ditado popular? Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Por fora, nossa, como mudou. Traz a Bíblia, né? Mas por dentro, aí Paulo fala, se não mudar a mente, se não trocar a mentalidade, não vai acontecer nada. Só vai haver transformação se houver mudança de mente. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Esse renovo de mente só acontece quando a gente permite que o Espírito Santo venha, que o Espírito Santo traga revelação, para que nós possamos olhar para a nossa vida e ver isso aqui não. Sabe faxina? É isso que é renovação de mente, faxina. Esse conceito aqui não tem nada a ver com Jesus. Esse conceito aqui não tem nada a ver com sua palavra. Esse conceito aqui, esse jeito que eu sou, não tem nada a ver com a minha nova vida. Não cabe mais. Renovação de mente é isso. É quando eu deixo o Espírito Santo me conduzir. É quando eu deixo o Espírito Santo separar o que é dele e o que não é. E eu preciso abrir mão. Observa aí como que está a tua mente. Observa o que você pensa. O que você se preocupa. Do que você mais fala? Com que você tem gastado todas as suas energias? É assim que a sua mente é. É dessas coisas que a tua mente está cheia. O que você mais pensa durante o dia? O que você mais fala? A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. É sobre isso que a tua mente está cheia. É disso que a tua mente está cheia. É daquilo que você fala, daquilo que você pensa, daquilo que você mais sente. É assim que é a tua mentalidade. Não tem como alguém falar e viver coisas boas, coisas maravilhosas, se na sua mentalidade é só gerado morte. Eu vou me matar, ninguém me ama. Mulher é muito assim, né? O marido não falou, eu te amo, tá vendo? Não me ama mais. Aí fica. Mentalidade da carne. Nada de bom acontece comigo. Nossa, mas eu sou uma derrotada mesmo.
Nossa, mas nada dá certo. Ninguém me ama. Eu entro na igreja e ninguém fala comigo. Aí vai, a mente. A mente trabalhando. É essa mentalidade que ela tem. Uma mentalidade totalmente longe de Deus. Aí depois a gente fala, tal pessoa se suicidou. Mas ela era crente. Fora. A sua mentalidade não foi transformada. Tal pessoa está nas drogas. Mas como que ela foi parar lá? Gente, não foi de uma hora para outra. Tudo é gerado na mente. Tudo começa na mente. Ai, do nada a pessoa foi e fez isso. Não, mentira, não foi do nada. Ela pensou, ela gerou, ela ficou arquitetando aquilo. Do nada ela fez. Mas as nossas atitudes são geradas na mente. Então tudo começa aqui. Se a nossa mentalidade não for transformada, as nossas ações continuarão sendo ações de pessoas carnais, de pessoas que não obedecem a Deus, de pessoas que não ouvem o Espírito Santo. Agora, se eu penso aquilo que traz vida, se eu trago na minha memória aquilo que me dá esperança, se eu encho a minha mente da palavra, se eu leio a palavra todos os dias, se eu ouço músicas que me edificam o dia inteiro, se eu oro, gente, como que eu vou viver? Fala pra mim. Se eu estou cheio da palavra, eu vou viver o quê? Palavra. Se eu estou cheio de Deus, como que eu vou andar? Pelo Espírito. Quando acontecer alguma coisa ruim no meu dia, eu vou estar preparado para agir como uma mulher de Deus, como um homem de Deus. Porque é disso que eu tenho me alimentado. As pessoas não falam assim, você é do que você se alimenta? Você é do que você se alimenta. Né? Você é o que você come, alguma coisa assim. Então, espiritualmente, isso também é verdade. Você é o que você come, o que você ingere, o que você pensa, o que você fala, o que você busca. Não tem como ter uma mentalidade do Espírito se eu não oro. Para que orar, né? Já sou salvo. Ô Jesus, para que orar? Se eu não faço um jejum, isso aí foi para Daniel, pastora. Misericórdia, o que é jejum? Jejum do quê? Se eu não leio a Bíblia, ai pastor, eu leio. Agora outra pergunta, você vive? Porque há uma implicância. Há uma diferença. Há um abismo aí entre ler e viver. Nós vivemos um tempo onde a informação é muito rápida. Tem teólogo ao vivo aí 24 horas fazendo live e falando da palavra, estudo teológico em tudo quanto é lugar. Todo mundo já fez seminário de teologia por carta, por telefone, por tudo quanto é coisa. Todo mundo sabe muito de Jesus. Mas por que as nossas igrejas estão nessa decadência espiritual? Por que a nossa sociedade está nessa decadência espiritual? Por que tantas famílias se separando? Por que tantos jovens nas drogas? Por que tantos jovens destruídos? Por quê? Se todo mundo conhece tudo. Porque só lê, mas não vive. Só através do Espírito Santo nós colocamos em prática a palavra. Eu fico vendo as pessoas no Face brigando. Um sabe mais que o outro. Um fala, a Bíblia diz isso. Falou, não, mas lá no grego, no hebraico, todo mundo sabe, mas ninguém vive. Aí não ajuda em casa os pais, não perdoa, não ora, mas está lá, falando de teologia, que é uma coisa. Dando aula de teologia. Né? O pastor prega e fica anotando, isso aqui não tem nada a ver com o texto, esse ponto aqui. Esses dias eu preguei, o menino falou assim, parabéns, pastora, teve lógica a sua pregação, o seu tema, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu olhei para a cara dele e falei assim, quem é você? Porque esses dias você pregou uma coisa que eu não entendi. Eu falei, quem é carnal não entende coisas espirituais. Eu falei, se você viver 1/10 do que você sabe, vem conversar comigo. Se não, por favor, não. Não adianta você saber como que divide, como que é no grego, como que é no hebraico, se você não ama Deus sobre todas as coisas, se você não consegue perdoar. Em casa é um terror, mas na igreja eu conheço a Bíblia inteira. Então, filho, vai aprender a ser crente na sua casa, depois você conversa comigo. Ele ficou com um bico desse tamanho, daqui a pouco passa. A gente está assim de teólogo dentro das igrejas. Conhece a Bíblia, conhece a palavra, mas termina o culto, vamos encher a cara. Termina o culto, vamos falar mal do pastor. Termina o culto, grita com a esposa. Vamos lá,
Vai fazer comida. E o marido fala, eu estou aqui mesmo, eu não vou te ajudar não, cada um com seus problemas. E os filhos desobedecendo os pais, e você fala assim, mas todo mundo acabou de sair do culto. Eu tive uma experiência na Argentina. Eu e a Clésia, nós fomos... Gente, não tem nada a ver com a palavra, mas amém. Deus sabe por que ele está falando tudo isso. Eu e a Clésia, a gente estava na Argentina, né? Na casa do meu irmão. Ele foi para lua de mel e nós ficamos lá. E aí a gente fez um culto. Ai, pastora, você está aqui, vamos fazer um culto? Vamos. E foi uma bênção o culto. Terminou o culto. Eu e a Clésia sentados. Daqui a pouco veio o dono do lugar onde a gente estava. Começou a pôr todo tipo de bebida na mesa. Eu falei, ai meu Deus, não estou entendendo, Jesus. E eu sou bocuda, eu falo. Ou não me convida, eu falo assim, eu vou pregar na igreja uma vez. Na segunda eu já não tenho certeza. Porque o que Deus mandar falar, eu falo. Eu falei, Jesus, eu não vou ficar quieta. Aí eu estou vendo daqui a pouco, pastora, você quer uma bebida? Tem essa bebida azul, que é daqui do nosso país. Tem essa bebida preta, um monte de bebida, tudo colorida. Eu, Falei, nossa, mas eu achava que todo mundo aqui fosse cristão. Tem alguém aqui que não é? Aí ele falou, não, mas na nossa cultura é permitido. Eu falei assim, é? Na cultura do meu esposo é permitido ter várias mulheres. E aí? O que a Bíblia diz? Não, pastora, você não está entendendo. É que aqui na Argentina é assim, é normal. Termina o culto, a gente vai beber. Falei, então, na cultura do meu esposo também. Ele pode casar com quantas mulheres? O senhor ia aceitar um pastor polígamo com várias mulheres? Não. Falei, então. A Bíblia não tem essa. Pode ser na Assembleia, na Presbiteriana, na Batista. A Bíblia é Bíblia. Palavra de Deus. Mas quando a gente entende, quando a gente lê a Bíblia com a mentalidade da carne, nós não somos transformados. Nós temos informação sobre Deus. Igual o Jô Soares tem. Vocês já viram o Jô Soares falar da Bíblia? Que coisa linda. Sabe tudo. Mas é o Espírito que gera vida. Sabe por que não somos transformados? Porque a nossa mentalidade não é espiritual. E quando a gente ouve a palavra, quando a gente lê a palavra, nós entendemos como pessoas carnais. É só informação. Mas o Espírito Santo, ele gera vida. Ele traz revelação da sua palavra. Nós conseguimos entender essa palavra. E o Espírito Santo nos conduz para a prática da palavra. O que vai trazer mudança na nossa mentalidade é isso. É o Espírito Santo. É abrir mão daquilo que é carnal. É dizer não para a nossa velha natureza e dizer sim para o Espírito. O homem espiritual entende as coisas do Espírito. Mas para o homem carnal, as coisas do Espírito é loucura. O homem carnal é assim, 1 mais 2 é 3. E pronto. E você tem que provar que é 3. Tem um monte de gente dentro da igreja pecando. E fala assim, mostra na Bíblia se tem. Aí você vai lá procurar um texto para ver se convence. Aí ele abre o texto. Aí você fala, esse texto aqui. Ele fala, então, mas na verdade, quando foi escrito isso daqui no ano de não sei do quê, o autor estava... Essa palavra aqui não quer dizer isso exatamente. Homem carnal. A mentalidade dele é carnal. Ele já está morto espiritualmente. Tudo que você fala espiritual, ele vai querer prova. Porque ele não consegue viver. Porque ele não tem o Espírito. Então isso para ele é loucura. Isso para ele traz confusão. Vocês estão entendendo? Amém? A nossa mentalidade precisa ser mudada. A nossa mentalidade precisa ser mudada. Senão nós vamos viver um tempo onde nós vamos ter igrejas embarrotadas de pessoas, lotadas de pessoas, mas não são transformados. Continua com o mesmo jeito. Continua não dando frutos. Os frutos do Espírito não são gerados. Continua tudo igual, fazendo tudo igual, só que com a diferença. Vai na igreja domingo. Antigamente as pessoas falavam assim, que tinha os católicos que eram praticantes e os não praticantes. A gente não usava isso dentro das nossas igrejas, mas hoje a gente pode usar. Tem os crentes praticantes e tem os não praticantes. Tem pessoas que vêm na igreja porque é gostoso. Ai, um louvor gostoso, uma palavra gostosa. No final todo mundo se abraça. De vez em quando tem um chazinho, tem um almoço. Ai, que delícia! Né? Ou então só vem no dia da ceia. Né? Ou só vem no dia que tem um seminário. É os crentes, tem os praticantes, tem os não praticantes. E ó, de não praticante está assim.
Porque não tem o Espírito. Se você não tem o Espírito, Paulo fala, você não vai conseguir agradar a Deus. Irmãos, a nossa mentalidade tem que ser mudada. Não é só o endereço da festa para a igreja. Eu ia na festa, agora eu vou na igreja. Eu ia no bar, agora eu vou na igreja. Não é só o endereço, é a nossa mente. Porque é através da nossa mente que as nossas atitudes são geradas. Ninguém tem uma atitude santa. Ninguém tem uma atitude espiritual sem a mente ser espiritual, sem a mente ser santa. Que tipo de mentalidade você tem? Se você continua escravo do pecado, a tua mentalidade não é espiritual. Se você continua fazendo as tuas vontades, nos vícios, na prostituição, na pornografia, como que é a tua mente? Como que é a tua mentalidade? Se é isso que você faz. A tua mentalidade é carnal e logo você não é de Cristo. Paulo fala. O Senhor Jesus, Ele quer nos transformar de dentro para fora. Em todas as áreas. Não é em algumas. O Espírito Santo quer mexer em nós, mexer na nossa casa, mexer na nossa igreja. O Espírito Santo quer nos alinhar com a sua palavra. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Só o Espírito Santo, porque Ele é o nosso auxiliador, Ele é o nosso ajudador. Sozinhos nós não conseguimos. Mas nós temos o Espírito Santo conosco. Amém? E Ele que nos transforma. Até a vinda de Jesus, nós vamos sendo transformados. A nossa mentalidade vai sendo transformada, vai sendo trocada. Sem mudança de mentalidade, sem trocar a mentalidade, não vai haver transformação. A transformação vem quando a mudança na mentalidade acontece. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar. Se faça essa pergunta. Como está a minha mente? Que tipo de mentalidade eu tenho? Do que você tem alimentado a sua mente? O que você tem conversado no seu dia a dia? O que você tem assistido? O que você tem lido? Quanto tempo você passa fazendo tudo o que você faz? É essa mentalidade que você tem. Se você fica o dia inteiro vendo novela, BBB, essa mentalidade carnal que está sendo gerada. Se você fica o dia inteiro falando coisas que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Jesus, falando da vida dos outros, falando mal disso, daquilo, palavras torpes, conversas cheias de pornografia, risadas, vídeos que a gente fica recebendo, assistindo. É isso que vai sendo gerado na tua mentalidade. É esse tipo de mentalidade que você está construindo. Se você tem essa mentalidade carnal, humana, fala, Senhor, troca a minha mente, troca a minha mentalidade, renova a minha mente. Fala, Deus, eu quero ter uma mentalidade do Espírito. Eu quero caminhar no Espírito, eu quero viver no Espírito. Eu quero ser transformado pelo Espírito. Fala, Jesus, transforma a minha mente, transforma a minha mente. Transforma a minha mentalidade. Porque a mentalidade do Espírito gera vida. A mentalidade do Espírito gera paz. A mentalidade do Espírito gera alegria. A mentalidade do Espírito gera transformação. Oh, Deus, nos perdoa. Porque muitas vezes nós temos nos alimentado tão mal. E nós temos acabado com a mentalidade. Com a nossa mente. Nós queremos renovo. Nós queremos restauração da nossa mente. Jesus, restaura a nossa mente com a Tua palavra. Restaura a nossa mente, Espírito Santo, com a Tua palavra. Que a Tua palavra venha, Deus, de encontro com a nossa necessidade. Deus, levanta nessa igreja mulheres que têm uma mente sarada pelo Senhor. Mulheres que têm uma mente alinhada com a Tua palavra. Mulheres que têm uma mente, Deus, que transforma as suas atitudes. Mulheres, ó Deus, que não se amoldam ao padrão desse mundo. Deus, levanta homens nessa igreja que não se amoldam ao padrão deste mundo, mas se santificam, mas oram. Homens, ó Deus, que tomam a sua autoridade. Homens, ó Deus, que se levantam nessa geração como autoridade espiritual, como aqueles que protegem, que cuidam.
Deus, em nome de Jesus, venha nos transformar. Tudo aquilo que há de velho em nós, da nossa velha natureza, da nossa vã maneira de viver, Deus, nos perdoa. E Deus, em nome de Jesus, tira de nós todo pensamento e sentimento que não está alinhado com a Tua palavra. Nós queremos ter a mentalidade do Espírito. Nós queremos ter uma mentalidade, Senhor, que gera transformação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.